Olá, peregrinos e peregrinas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que me interessa muito, que são as transformações que acontecem com a gente durante a peregrinação. Na verdade, eu até me questiono, né, se o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se a gente está numa fase de transformação e resolve percorrer o caminho, ou ao contrário, se a gente percorre o caminho e aí acontece uma grande transformação na gente, ou as duas coisas, né? Acredito que talvez sejam as duas coisas. Algo em nós nos motiva a peregrinar e aí, de repente, né, esse algo, né, uma inquietação, uma fase de vida que a gente está, né, de mudanças, ou um chamado, né, e a gente vai e aí a gente se joga nessa grande aventura e ao longo da caminhada, essa transformação, essa mudança de perspectiva, esse novo olhar sobre a vida acaba acontecendo para muitos peregrinos, né? Principalmente nas longas caminhadas, né? Aquelas que ultrapassam aí semanas, né, meses, às vezes mais de um mês caminhando, né? Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu criei este canal aqui da Via de Francesco porque eu me apaixonei pelas peregrinações por conta do Caminho de São Francisco de Assis, né, que eu realizei já. Eu já fui 3 vezes fazer, mas a primeira vez que eu fui, que foi em 2022, né, foi a grande peregrinação, porque eu nunca tinha feito nenhuma antes, nunca tinha peregrinado em nenhum lugar qualquer, nunca. Já tinha feito trilhas na natureza curtas, com guias, mas jamais, né, tinha colocado uma mochila nas costas e caminhado sozinha aí por um mês, que foi o que aconteceu em 2022, né? E na época eu escolhi fazer o Caminho de São Francisco de Assis por uma questão muito especial, que eu já contei aqui no vídeo, mas enfim, né? Eu nunca nem tinha feito assim a mais popular, que é Santiago de Compostela, mas eu vou falar um pouquinho mais aqui neste vídeo, o motivo pelo qual eu fiz, né? E a transformação, as transformações que eu venho passando desde que eu comecei a peregrinar, e também contar um pouquinho, né, de como que eu sinto né, nas conversas que eu tenho com outros peregrinos, tanto aqueles que eu encontro pelo caminho, quanto aqueles que agora, né, que eu estou fazendo aqui esse trabalho, vêm me procurar para querer saber mais informações sobre o Caminho de São Francisco, e aí a gente sempre sente no ar aquele, né, movimento de dentro de cada um, assim, por algo, né, que está buscando aí nessa caminhada, né, gente? Antes de mais nada, eu queria pedir, se você gosta aqui do canal, se você puder curtir o vídeo, seguir a página, fazer algum comentário, ajuda muito. É um projeto que eu tenho feito aí com bastante carinho, né, como eu venho falando nos vídeos, ajuda muito a participação de vocês. Claro, se vocês gostarem do conteúdo, né, e também compartilhar com outros peregrinos, né, ativar as notificações para receber novos vídeos, porque assim também o YouTube entende que o vídeo tem qualidade e entrega para mais peregrinos, e assim cada vez mais pessoas vão entrando nesse universo maravilhoso da peregrinação, que honestamente, ultimamente, né, eu tenho até pensado que se todo mundo fizesse uma longa caminhada, uma longa peregrinação, talvez o mundo estaria um pouco melhor hoje, gente, porque realmente as transformações são muitas. Então, gente, antes de mais nada, né, eu queria até começar falando um pouquinho sobre essa inquietação, né, que nos chama para uma aventura, né? Eu trabalho, né, com escrita de livros, eu sou jornalista, sou escritora também, né? E nas histórias de vida, né, existe uma grande teoria, né, que foi ali feita, se inspirada, né? Essa teoria ela é inspirada num livro chamado O Herói de Mil Faces, do mitologista Joseph Campbell, né? E o Campbell, o que ele diz, né? O que ele descobriu? Ele pesquisou várias mitologias, várias histórias, né? Espalhadas no mundo inteiro, né? Desde de grandes histórias, né? De lendas, né? De lendas não, né? Mas de pessoas, de personagens como Jesus Cristo, Buda, né? Entre outras grandes personalidades, né? Do mundo, assim, e grandes avatares, né, digamos assim, e foi encontrada, na história deles, né, foi encontrado um enredo em comum, né? Qual que é esse enredo, né? A pessoa está lá na vida comum dela, né, então vivendo a sua vida cotidiana, de repente acontece um chamado para a aventura, né, que a pessoa, acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, de repente uma dificuldade, né, vamos dizer assim,
vamos pegar os dias de hoje, né? Um luto, uma doença, um diagnóstico, uma demissão de um emprego inesperada, algo inesperado que nos acontece, pode ser positivo também, né? De repente um convite, né, para mudar de emprego, ou para ser transferido, enfim, alguma coisa, né, que impacta, né, a nossa vida fortemente, faz com que a gente vá para esse chamado aventura, né, que é para mudar, é sair daquela zona de conforto que a gente está. Então a gente vive essa aventura, e nessa aventura, né, nessa mudança, não tem como a gente não ser impactado, né? Então, coisas acontecem, a gente encontra com pessoas, né, que fazem com que a gente mude a perspectiva, ou nos passam, ou nos dão um caminho novo a seguir, né? Isso acontece, né, em todas as histórias que ele foi encontrando, assim, né? Então, enfim, no mundo todo, nesses mitos, né? E aí o que acontece no final é esse personagem, ele retorna transformado, e aí ele tem uma mensagem para passar, para transmitir, né? Então, é uma jornada comum, chama Jornada do Herói, né? Existe até uma escritora norte-americana que aí ela fez a Jornada da Heroína, né? Também inspirada, né? Ela foi questionar um pouco essa mitologia do Campbell aí, na verdade não a mitologia, né? Mas ela foi dizer que de repente para as mulheres de hoje em dia, né, no mundo atual, existe aí uma jornada um pouco diferente, porque as mulheres, a gente nasce num mundo bastante patriarcal, né, com valores que às vezes ainda corrompem um pouco o lado feminino, e a gente tem que fazer todo um resgate da feminilidade, né, e isso faz com que a gente também faça a nossa própria jornada da heroína, mas também no final a gente vai se transformar, a gente vai ali conseguir resgatar a nossa essência e fazer a nossa jornada, né. Então, gente, essas jornadas, por que eu tô contando isso? Porque sempre quando eu penso numa peregrinação, eu lembro dessas jornadas, porque para mim a peregrinação é aquele momento do chamado à aventura nas nossas histórias, né? Então a gente tá lá na nossa vida cotidiana e a gente mesmo se invoca para fazer uma aventura, né? De repente a gente fica ouvindo, foi o que aconteceu comigo agora, contando um pouquinho, né? Eu não estava planejando jamais, a última coisa que eu faria na minha vida era uma peregrinação até o ano de 2021. Né, eu nunca tinha pensado em fazer, eu já tinha ouvido falar, né, em Santiago de Compostela, até mesmo porque a gente, né, nós brasileiros, por conta do Paulo Coelho, né, que fez, né, o caminho lá na década de 80, se eu não me engano, escreveu o livro, né, o Diário de um Mago, né, contando sobre a jornada dele lá no Caminho de Santiago, acabou se tornando bastante popular, né, muitos brasileiros, tanto que quando eu fui, né, para Santiago, assim, brasileiro, acho que é uma das nacionalidades que a gente mais encontra no percurso, né, mesmo estando na Europa, né, então em vez de a gente encontrar até mais portugueses, de repente, né, no caminho ali francês, ou até mesmo franceses, parece, a impressão que eu tenho é que brasileiro é uma das nacionalidades, pelo menos da América, né, a gente parece que está ali realmente em bando, né, muitos brasileiros fazem. E então, mas algo acontece, né? No meu caso, por exemplo, eu jamais imaginava que um dia eu faria uma peregrinação, né? Até que um dia, gente, eu estava no meu Instagram, assim, né? Olhando fotos aleatórias, como acontece, né? Chegam ali as fotos pra gente curtir os posts, né? E eu vi um post de uma imagem de São Francisco de Assis. E aí eu falei assim, nossa, gente, São Francisco de Assis, na época, eu fui criada católica, eu tenho uma formação, né, católica, né, fiz catecismo, fiz primeira comunhão, né, enfim, frequentei muito a igreja por conta dos meus pais, mas eu não segui o catolicismo, né, então, para mim, a imagem do São Francisco de Assis, né, não era algo que eu realmente tinha uma afinidade tão grande, então aquilo me intrigou, falei, nossa, por que essa imagem está aparecendo aqui na minha timeline do Instagram, né, no meu, por que está aparecendo para mim uma imagem de São Francisco de Assis, sendo que eu não tenho nenhuma ligação com ele? E aí eu fui pesquisar, eu achei bonita, na verdade, a imagem dele, porque ele estava meditando com uns passarinhos. Eu falei, nossa, né, enfim, o que isso quer dizer? E aí eu fui pesquisar na internet, né, por que eu tinha gostado, será, daquela imagem. Claro que eu medito, eu faço meditações, então eu tive uma afinidade, né, os passarinhos, a natureza, me trouxe uma mensagem bonita, mas, gente, eu desconhecia a história de São Francisco de Assis, né.
E aí eu comecei a pesquisar na internet a história dele e eu comecei a me encantar muito, aquilo me trouxe uma afinidade muito grande, né, a própria oração de São Francisco de Assis, que traz uma mensagem tão bonita, né, para a gente abrir os nossos corações e sermos pessoas, né, entregues, né, que a gente possa ser pessoas melhores no mundo. E aí eu fui pesquisar e eu acabei comprando uma história, né, um livro. Eu já falei sobre este livro aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, se eu esquecer, me lembrem nos comentários, às vezes eu esqueço, mas eu vou colocar o vídeo que eu falei sobre o livro do Hermann Hesse, né, que conta a história de São Francisco de Assis. É um livro curtinho, né, escrito pelo escritor alemão Hermann Hesse, que eu acabei comprando, e aí o Hermann Hesse fala, logo no começo do livro, ele traz uma apresentação linda, falando tão assim, falando que São Francisco estaria entre aquelas seres iluminados, que se entregam para a vida, né, que vivem a sua verdade, e tudo aquilo me chamou muita atenção. E quando eu estava lendo o livro, no meio da história, o Hermann Hesse fala que o São Francisco, em determinado momento da sua vida, ele percorreu de Assis até Roma, ele caminhou para pedir para o Papa da época a autorização para incluir as regras franciscanas dentro da Igreja Católica, para elas serem aceitas, né, elas serem reconhecidas pela Igreja Católica, porque ele, na época, né, gente, ele vivia ali na Itália, na época medieval, e o catolicismo imperava, né, e ele queria se sentir, ele era católico, ele era fiel, devoto, né, de Jesus Cristo, então ele tinha aquela religião, e ele queria que fosse aceita pela igreja, né, e aí aconteceram alguns episódios um pouco místicos, assim, até que o Papa aceitou, né, parece que o Papa teve um sonho, alguma coisa assim, e aí aceitou, então, as regras franciscanas, dentro da Igreja Católica. E aí, quando eu estava lendo, eu falei, nossa, será que esse caminho que São Francisco fez naquela época ainda existe lá na Itália? E aí eu pesquisei, e foi quando eu encontrei a Via de São Francisco, né, a Via de São Francisco de Assis, o caminho de São Francisco. E aí, naquela época, em 2021, eu falei assim, nossa, será que eu faria uma coisa dessas? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, não havia muitas informações online a respeito, hoje tem um pouco mais, na época tinha bem menos, né? E eu até estava um pouco perdida, assim, mas aí, gente, eu fui atropelada no meio deste caminho por um diagnóstico de uma doença muito grave, né? Eu tive câncer de mama, isso eu já tinha tido câncer de mama antes dessa história, mas eu fui diagnosticada na época com uma metástase óssea, ou seja, 2 anos depois eu já estava curada do câncer na minha cabeça. Então, em 2021 eu passei por esse desafio muito forte na minha vida. E aí a história de fazer uma peregrinação ficou completamente de lado. Eu falei, nossa, como que eu vou peregrinar agora, né? Eu tô aqui preocupada em ficar viva, né? Isso realmente foi o que aconteceu comigo. Eu passei por um processo muito forte, né? De buscar a minha cura, fui fazer tratamentos. E aí, gente, o que aconteceu foi que passados 6 meses, né? Poucos 6 meses depois daquele meu diagnóstico, né? Eu, graças a Deus, eu tive a minha doença completamente controlada, né? Foi, assim, visto pelos médicos como um caso de muito sucesso, né, eu sou eternamente grata a isso. E aí, isso foi no finalzinho de 2021. Quando foi no começo de 2022, eu lembrei da peregrinação, eu estava muito feliz porque eu tinha sido curada, e eu falei assim, gente, eu quero agradecer a vida. E aí eu lembrei da peregrinação e eu fui fazer o caminho de São Francisco de Assis, né. E para mim, gente, realizar o caminho de São Francisco foi uma jornada muito para dentro, porque eu fui sozinha, né? Eu tinha na época 36 anos, eu nunca tinha feito uma peregrinação na minha vida. Eu comecei a pesquisar, né, assim, o que era o caminho, às cegas, né, eu fui comprar um livro do escritor norte-americano, né, Sandy Brown, chamado The Way of St. Francis, aliás, né, se vocês quiserem, é um bom livro para quem lê em inglês ou em italiano, né, porque não tem em português, mas ele fala ali, ele traz um resumo, na verdade ele descreve passo a passo, né, como que ele, quais são os caminhos, ele foi narrando. Depois, gente, eu tive a feliz coincidência ou sincronicidade de encontrá-lo no Santuário de Laverna, lá em, né, um dos trechos da Via de São Francisco, eu encontrei ele ali, eu falei para ele, eu mostrei o meu livro, que eu estava no Kindle, né, porque eu não comprei o físico por conta de estar no Brasil, então eu baixei o download no e-book, né, no livro digital, e aí eu falei para ele, não tem como autografar, mas eu tô lendo seu livro aqui, e aí ele me contou como foi que ele escreveu o livro, ele disse que conforme ele ia fazendo o caminho, ele foi gravando num gravador, um passo a passo do que ele estava vendo ali,
E aí no livro ele descreve essas rotas. Então, para quem é muito difícil de acompanhar, pelo menos para mim, eu não consegui assim acompanhar, porque fazer um caminho lendo um livro é bem complicado. Mas é um bom guia, né, para de repente se acontece alguma coisa no meio do caminho, sendo que ele fez isso também quando a Via de São Francisco era ainda menos realizada, né, o caminho, né. Então, hoje em dia a gente consegue fazer os downloads das trilhas por GPS até com maior facilidade, mas naquela época não, né, eu acredito eu. Então, realmente eu resolvi fazer e aconteceu comigo essa grande transformação, né. Por quê, gente? Durante o caminho, o que eu falo? Que a gente costuma ir, primeiro que a gente entra, no meu caso, como eu fiz sozinha, né, eu fiquei ali praticamente um mês inteiro, eu encontrei um ou outro peregrino, um ou outro dia eu fiz a caminhada na companhia de outra pessoa, mas na maioria dos dias, né, na grande parte do caminho, eu estava sozinha comigo mesma, vencendo as minhas barreiras físicas e emocionais, né. Então existe um brasileiro que ele é especialista no caminho de Santiago de Compostela, o nome dele é Jorge Cáceres. Ele uma vez falou, né, num podcast inclusive de um jornalista amigo meu, que se chama 45 do Primeiro Tempo, é muito legal, se vocês quiserem procurar, vocês podem encontrar ali essa entrevista com o Jorge Cáceres, vocês procuram ali, né, na internet, né, ele fala sobre o caminho de Santiago, no caso, mas ele fala, né, que todo caminhante, né, todo caminho, no caminho de Santiago, sobretudo, existe ali as 3 fases do caminho. A primeira, né, não só no caminho de Santiago, mas uma grande peregrinação, a gente passa por 3 grandes fases, né. A primeira seria o desafio físico, né, então a gente vai passar ali a primeira semana, os primeiros 10 dias, com dores no corpo, enfrentando, gente, a dor física, né, então o peso da mochila, tudo isso vai incomodar, ainda mais se a gente nunca caminhou, vai acontecer, né, com aquela pessoa que nunca caminhou, isso vai acontecer sem dúvida, pelo menos comigo aconteceu, e todo mundo que eu encontro no caminho, que estava caminhando pela primeira vez, é muito raro a pessoa não sofrer esse impacto, a não ser que seja já um atleta, alguém que já tem ali, né, alguma grande experiência, ou a pessoa, enfim, realmente se preparou muito. Mas geralmente a gente vai sofrer com isso, né, com o peso da mochila, com o pé, a gente ainda vai estar inexperiente com a bota, muitas pessoas, por mais que laceiem a bota, sempre vai ter uma bolha, um dedão, uma unha que vai machucar, inflamar ali, né, é bem comum. Aí, gente, na fase do intermediária, né, é a fase do confronto psicológico e emocional ali. Então a gente vai lidar com as nossas próprias questões, né. No caso do Caminho de Santiago, é quando a gente está passando pelas mesetas, né, que são vários trechos ali, numa área que é bem plana, que o cenário é praticamente o mesmo, então as pessoas dizem que elas entram em contato ali com as suas questões mais profundas, até mesmo porque o cenário, ele nunca se muda, ele fica sempre sendo o mesmo cenário, né, enfim. E então, no meu caso, eu passei por isso no caminho de São Francisco, né, então eu lembro que na primeira semana, realmente, assim, foi muito difícil fisicamente, assim, eu tive dores muito fortes no corpo, no meu quarto por quinto dia, eu achava que eu não fosse dar conta, eu sofri muito, assim, mas aí depois parece que magicamente o meu corpo acordou curado, né, e aí eu já não estava com tantas dores, acho que realmente houve essa transformação do meu corpo aí na primeira semana, essa resistência física foi adquirida. Realmente, depois a gente começa a se confrontar com muitas questões emocionais e psicológicas, então a gente medos que a gente tem, a nossa vida, a gente começa a pensar no passado, lembrar de coisas, emerge muita coisa, ainda mais quando você está caminhando sozinho, né, então vem pensamentos, lembranças, raivas, rancores, tristezas, tudo isso surge ali, gente. Nós temos que lidar com aquilo, porque no meu caso, eu estava sozinha, né, quando a gente faz em grupo, talvez seja uma distração a mais, você está com as pessoas ali, né? Porém, cada caminho é eu acho que a gente tem que pensar que se a gente está fazendo em grupo, a gente vai passar por isso também com as pessoas, né? No relacionamento com as pessoas, né? Enfim, ou num casal, ou com uma amiga, né? Com um amigo, enfim. Virão essas questões, né? A gente vai ter que lidar com isso, sentir falta, sentir saudades, né? Mas aí no final, se a gente se mantém ali, no final, gente, vem a parte espiritual, que é aquela parte que a gente já enfrentou a dor física, já enfrentou a dor emocional e a transformação aí acontece. Por quê? Porque a gente consegue lidar, peneirar, limpar tudo aquilo que veio
E no final a gente se fortalece e de repente a gente entende por que a gente foi caminhar. Respostas para as nossas questões podem surgir, né? De repente insights do que a gente, por que a gente foi fazer o caminho, às vezes a gente não sabe, o que a gente quer para a nossa vida dali, o que ainda serve, o que não serve mais. Né? Às vezes a gente tem aquela analogia, né, que a gente vai carregando aquela mochila, ela vai ficando pesada e a gente vai se desfazendo de coisas ao longo do caminho, né? E aí a gente pode perceber do que a gente está carregando na mochila da nossa vida, né, que a gente não quer mais por conta da peregrinação. Então a gente percebe, né, a gente faz essa limpeza, né, ao longo de todos esses dias de caminhada, né, a gente volta, parece que no final, né, e acontece muito isso, no final a nossa mochila já está até um pouco mais leve, né, parece, né, no meu caso, gente, eu nunca me desfiz de nada físico, a minha mochila, ela sempre foi e voltou como eu levava, porque eu carregava sempre as minhas coisas, porém, a limpeza emocional e o fortalecimento físico aconteciam. Então, quando chegou no final do Caminho de São Francisco, sobretudo, aquela mochila já não pesava tanto, eu já estava acostumada com aquele peso, mas de uma maneira que eu acho que eu fui lidando com ele, né? É claro que no final, agora eu estou lembrando, eu estava bem cansada e eu já queria chegar, eu já não via a hora de chegar, porque foram muitos dias caminhando sozinha, né? E eu já estava com muitas questões ali que já tinham sido resolvidas, e aí eu lembro que eu já estava, no final, eu estava naquele desafio de quero chegar, e é por isso que foi tão maravilhoso também, porque aí quando eu finalmente cheguei, eu não acreditava que eu tinha conseguido, porque só a gente sabe o que a gente passa ao longo da nossa própria jornada, né? E aquilo para mim, eu falo, né, eu costumo dizer que foi só o primeiro passo, né, aquela caminhada de quase de 550 quilômetros aproximadamente na Itália, né, subindo e descendo aquelas montanhas íngremes, porque realmente é diferente do caminho de Santiago, porque eu fui fazer depois, né, e aí eu percebi que o caminho de Santiago, para mim, gente, quando eu fui fazer, eu costumo brincar que foi um parque de diversões, tá, porque realmente o caminho de São Francisco é mais desafiador do ponto de vista de trilhas, né, é mais difícil, e eu já tinha feito logo de cara, né? Então, quando eu fui fazer o outro, para mim, isso aqui é fichinha, tá? Eu falo brincando, mas realmente tem um tom de verdade, assim, eu não senti nada no Caminho de Santiago, aquelas 3 fases já não aconteceram tanto. Quando eu fui para o Caminho de Santiago, eu estava numa outra fase da minha vida, né, e eu fui por outros motivos, eu fui, na verdade, até mesmo porque eu queria socializar e ver como era fazer um caminho com tantas pessoas, com outros peregrinos, porque realmente no Caminho de São Francisco, quando eu fui, as 3 vezes, foi muito sozinha, né, então, né, eu já contei aqui no canal, assim, quais foram os trechos que eu fiz, né, se você não sabe, até comenta aqui que eu vou tentar, de repente, mandar o link, né, vou até fazer mais conteúdos a respeito disso, né, das 3 vezes que eu fui, mas da primeira vez, então, foram esses 30 dias, as outras vezes eu fiz trechos menores, de 2 semanas, né, 1 semana, mas sempre muito sozinha, porque então não há tantos peregrinos, não é tão popular, né, então eu já sei que quando eu vou para a Itália fazer o Caminho de São Francisco, é uma imersão comigo mesma, é o momento de eu lidar comigo mesma, de eu estar naquela terra que para mim ela carrega muitos significados, né, porque eu tenho descendência de italianos de ambos os lados da minha família, então é muito forte essa presença para mim também de estar lá na Itália, né, numa terra que eu sei que vieram os meus antepassados, me reconhecer um pouco ali também, né, então tem tudo isso envolvido no meu caso, né, e a gente volta transformada. Então, gente, ao longo do caminho, eu encontrei, né, assim, tanto no Caminho de São Francisco eu encontrei menos peregrinos, mas depois que eu fiz o Caminho de Santiago, né, que eu encontrei muitos peregrinos, eu comecei a perceber o quão comum que é as pessoas decidirem fazer os caminhos, né, na vida, assim, nessas peregrinações, quando elas estão numa fase de transformação, numa fase de mudança. E aí aparece que fazer o caminho é como se fosse uma oportunidade que a gente se dá, né, para poder deixar tudo de lado, né, e imergir na gente mesmo, imergir naquele caminho, aquelas paisagens, e realmente funciona, né. É uma virada de página na vida de muitas pessoas, muitas soluções acabam saindo ali daquela caminhada, a gente acaba se conectando muito com a natureza, com a espiritualidade, com a simplicidade da vida, falando um pouco agora do Caminho de São Francisco, do próprio São Francisco de Assis, né, fazer uma peregrinação está completamente relacionado, né, com a essência do que ele fala, ele mesmo, né, que se despiu, que se largou de todos os bens materiais, né, e se tornou um peregrino da vida, entregue, né, no caso dele, a Deus, a religião, que era a grande, né, conexão que ele descobriu ali na vida, né, e no nosso caso, cada um sabe, né,
o que seria se entregar à vida, né, da forma que São Francisco fez. A gente pode se inspirar nele, fazer essa peregrinação com esse convite. O que é para a gente se despir de tudo aquilo que a gente não quer mais, né? De repente, até mesmo ter uma vida, levar uma vida mais simples, né? Por isso que eu falo que eu acho que se todo mundo fizesse uma peregrinação, o mundo seria melhor, porque a gente ia perceber quanta coisa que a gente está carregando nas nossas malas, que a gente não precisa. Medos, apegos, até questões materiais, né? Enfim, tanta coisa que se a gente conseguisse abrir, né? Caminhar com o peito um pouco mais aberto na nossa vida, o mundo talvez seria até um pouquinho melhor, né, gente? Bom, este vídeo já tá ficando muito longo, acho que daria pano para manga, eu acabei gravando aqui livremente, fui falando. Ao longo dessa gravação, eu já fui percebendo que eu poderia ter me aprofundado em vários temas, então se você gostou, se você quer saber um pouco mais sobre esses assuntos, comenta aqui que eu tento gravar mais vídeos falando sobre as transformações, mas foi o que saiu. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você está numa fase também parecida, comenta aqui, coloca, vê se com você aconteceu algo parecido, né? A gente pode fazer um debate nos comentários aqui. Agradeço demais a sua audiência, a sua participação. Obrigada e até o próximo vídeo.